Roteiro do 7º dia de oitivos da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito, mais uma vez, ressalta que mantém presente a sessão na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão. Esclarece que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizada para dar transparência e publicidade à população. Mais uma vez, reitero aos vereadores presentes que a conduta de conversar com investigados, seu patrono e testemunhas é proibida. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém essas serão direcionadas à comissão que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno em seus artigos 23 e 203, somados ao fato da decisão dessa comissão sobre o sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal. Nesse momento, portanto, solicito a todos que sejam desligados. Boa noite a todos. Estamos começando hoje o 7º dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023, conforme prevê o artigo 71, 74 e 76, todos do regimento interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Voltamos a informar que, por estar falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo ao depoente e à comissão. Senhor Marcos, boa noite. Senhor Marcos, o senhor está aqui como testemunha, o senhor tem o compromisso de falar para a gente a verdade. Nesse momento, eu peço ao senhor que nos informe seu nome completo, sua idade, o local onde o senhor trabalha. O senhor tem alguma amizade ou inimizade com o acusado? Meu nome é Marcos Antônio de Moraes, tenho 48 anos. A profissão do senhor? Sou extensionista agropecuário, funcionário da Emater. O senhor tem algum grau de parentesco com o envolvido, alguma amizade ou inimizade? Quem que é o envolvido? O envolvido, no momento, é o senhor prefeito. Não tem parentesco nenhum. Eu passo a palavra ao nosso relator, senhor Lindomar, nosso vereador. Senhor Marcos, eu vou começar as perguntas para o senhor agora. Quantos tratores do município o senhor é responsável por agendar ordem de serviço? Todos os trabalhos do trator agrícola. Questão de ordem, senhor presidente. Quantos tratores fazem parte da... 2 tratores. 2 tratores.
Todos os tratores são do município ou são da AMAG? Trator agrícola é do município de Soledade de Minas. E tem algum da AMAG que o senhor também Não. toma conta? Não. Senhor Marcos, como é feita a classificação desse serviço ao que se refere à prioridade? A prioridade é por ordem na lista. Fez a inscrição, segue a lista. Tem alguma lei específica para seguir? Oi? Tem alguma lei no município específica para que siga essa lei? Foi votada uma lei na Câmara Municipal. Não me recordo o número. Mas aí, no caso, então, o senhor segue essa lei dentro da lei. Eu sigo o trabalho e a lista de inscrição. Sim, mas aí tudo que está descrevendo a lei é o que o senhor segue sigo. no agendamento dos Isso. trabalhos do trator. Qual o valor pago por hora trabalhada? Como é recolhido esse valor? Caso seja pago, existe uma conta própria para esse fim? O valor eu não sei exato, o valor, porque não cabe. O meu trabalho é só coordenar o trabalho. Né? Agora, dentro da prefeitura, eu não sei como funciona. Se eu não me engano, quando foi votada essa lei, me parece que não existe lei específica para o recolhimento do dinheiro. Não tem uma conta específica para isso. Teria que ser votada na Câmara. O senhor tem conhecimento da lei 947/2014? Que dispõe? Fala sobre todo o ordenamento do agendamento da patrulha mecanizada agrícola do nosso município. O senhor tem acesso a ela? Sim. O senhor sabe ela? Sim. Então o senhor pode nos falar que nessa lei consta que teria que ter uma conta específica para esse depósito. Então, até onde isso não cabe a mim. Em relação à minha parte, é somente marcar e coordenar o serviço. Eu me lembro que na época, quando criaram a lei da patrulha mecanizada, ficaria a cargo do legislativo separar e criar essa conta. Tá. Como que chega esse roteiro até no senhor? Bom, pô, amanhã precisa do trator, para o senhor mandar para um produtor. O produtor vai até a Emater e faz a inscrição do serviço. Previamente. O que vai atender amanhã é quem está agendado na Emater. Esse trator, o senhor não sabe quanto que sai a hora do trator? Quanto fica... A taxa, se eu não me engano, acho que é em torno de R$66, 60 e pouco. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor Marcos, aqui no artigo 5º, parágrafo único, eu vou ler aqui o artigo todo. O Poder Executivo, através de decreto, estabelecerá o valor da indenização a ser cobrada pelo uso da patrulha motomecanizada agrícola para cobertura das despesas operacionais e de manutenção do equipamento. Parágrafo único. O valor da indenização de que se trata o CAPT será recolhido pelo produtor rural beneficiado em conta específica visando a criação de um fundo municipal do desenvolvimento rural. Então, essa lei fala que Então, tem que ser recolhido antecipado. O senhor não faz esse controle se já pagou, se não pagou? Não cabe a mim fazer o controle. Isso é por parte da prefeitura. O que cabe a mim é eu marco o trabalho e no trabalho eu aviso ao produtor que vai ser atendido o recolhimento da taxa. Certo, mas quem que autoriza o trator
a fazer o serviço é o senhor ou é alguém da prefeitura? Eu Mas então o senhor confere se foi pago as horas. não cabe a minha pessoa conferir a taxa, e é por conta da prefeitura. Eu não tenho acesso à conta da prefeitura, eu não tenho acesso ao tributo da prefeitura. Eu delego o serviço Então, senhor do Marcos, trator por um convênio. então, aqui no artigo 6º fala que o pagamento da indenização ela tem que ser paga antecipadamente a realização do serviço. Então, caberia a quem, então, fazer essa fiscalização, se foi pago ou não? Não cabe a Se minha, é o- mas se é não o cabe a senhor- minha pessoa, cabe à prefeitura municipal. Mas aí eles O dão... convênio que a Emater e a prefeitura têm é para coordenação e agenda do trator. Um produtor, ele tem direito de quantas horas para fazer o serviço na propriedade dele? Não tem limite de horas. Todo produtor ele tem direito ao trabalho. Um produtor lá falar que quer 50 horas, o senhor é obrigado a mandar o trator trabalhar a semana inteira para eles? Não. Não, aí é uma questão de bom senso. É uma questão, nós não vamos deixar o trator com outras pessoas precisando, nós não vamos deixar o trator 50 horas num produtor. Mas caberia ao legislativo regular em torno de limites de hora. Senhor Marcos, mas aí existe uma lei, então acho que não cabe ao legislativo criar uma outra lei, a lei que está aqui falando. A lei delimita a hora? Sim, a lei que limita a hora. Lei 947/2014. Né? Então tem aqui em anexo até as obrigações da Emater, que é uma parceira da prefeitura, né? Que fala que caberá a responsabilidade de coordenar, organizar, direcionar o programa, a fim de que haja o melhor aproveitamento possível da máquina. E também de sua responsabilidade o levantamento das obras a serem preparadas da distribuição e ordem do serviço. É o que eu faço. Né? A Sendo lei esse- fala o limite? Sim, a lei fala o limite. O senhor não tem... Qual que é o limite? A lei fala que são 100 horas por ano. Quanto? 100 horas por ano. Então, Né? o senhor, como representante do povo e representante do povo da zona rural, deve ter conhecimento. Não existe produtor nenhum no município de Soledade que use em torno de 100 horas de trator por ano. Tá. Então não tem produtor que usa uma vez por mês o trator, 10 horas no ano, todo se usar uma vez por mês, são 10 horas. 10 horas no mês. No ano dá 120 horas. Então não tem nenhum produtor que usa 100 horas por no ano. Que usou as 10 horas do trator por mês, não. Nós temos aqui, No senhor total, não. O senhor, como produtor rural e que usa pelos trabalhos da prefeitura, o senhor sabe. Se qualquer produtor quiser usar 20 horas por mês, tem condições de usar, mas até hoje nós não atendemos nenhum que ultrapassasse essas 100 horas. Não, mas essas 100 horas são anos. Ano, E aqui na própria ano, lei fala que o limite de horas para cada produtor será de 8 horas de trabalho. Isso 8 horas. se entende que seria 8 horas por mês. Divide 100 por 12 meses, dariam aproximadamente 8 horas por dia. Então. E nós temos aqui em Pranilhas, até assinado pelo senhor, que tem produtor rural que teve mais horas do que essas horas estipuladas. Mais de 100 horas? Não, mais de 8 horas por Não, mês. a lei fala de 100 horas anual. Exatamente, mas o que fala aqui na lei é que são 8 horas A lei fala de 100 horas anual. anual. Mas então o senhor vai deixar... Existe, vereador, o seguinte, existe uma distância muito grande entre a lei que é feita, né, porque a lei não fui eu que fiz, a lei, eu não lembro o entendimento da casa quando fizeram, o seguinte, no meio rural, o vereador é produtor, ele sabe disso. Você precisa de horas de trator e serviços que são sazonais. Eles são naquela época que tem que ser usado. Então, por exemplo, ensilar.
né? O produtor ele precisa de mais um trator e ele precisa dessa hora. Não cabe a mim, cabe a quem for no município ou se tiver uma legislação, colocar, então, ó, vai trabalhar para ele um dia só e vai sair. Então, você tem um produtor que ele vai usar numa semana 40 horas e você chegar com o trator, trabalhar para ele um dia e tirar o trator, aí o município não está dando subsídio e nem apoiando o produtor rural. Eu acho que o papel do município é o contrário. O município ele tem que ajudar o produtor rural, ele tem que ajudar o município. Mas então o senhor acha que o senhor fazendo dessa forma, o senhor não prejudica outras pessoas que estavam também agendadas, né? E no caso, o senhor falando do jeito que o senhor falou, infringindo uma lei que é municipal. Não, eu não falei que eu infringi a lei, eu falei que nós estamos dentro das 100 horas no ano. Dentro das 100 horas no ano. E trabalhando de acordo com a satisfação do produtor. O que tem, e o que eu já falei na casa aqui outras vezes, foi que a reclamação e a insatisfação que tem é porque um trator, no valor desse de R$ 66,00 a hora, todo mundo quer o trator. E se a gente tiver 10 tratores, você não dá conta do serviço que tem. Então, eu desconheço quem ficou insatisfeito. Sr. Marco, um produtor vai lá, faz 8 horas por dia. Não acabou o serviço dele, ficou 2 horas para trás. Ele tem que acabar o serviço ou ele tem que ir embora e deixar o serviço sem acabar? Aí são situações que dependem muito do tratorista, depende muito da realidade, da onde que está. Normalmente teve caso que deixou, ou teve caso que às vezes quebrou o maquinário, depois não voltou, não conseguiu fazer. Mas a orientação que a gente tem é de não deixar ninguém sem o serviço. Se ele puder fazer, ele pode fazer. Usa bom senso, ajudar os produtores. Ajudar o produtor. O objetivo é ajudar o produtor, nunca atrapalhar. Em relação à seleção de quem é beneficiário ou não, o senhor sabe nos dizer como que é feita? O objetivo principal é atender o agricultor familiar. O agricultor familiar, se ele pedir, aquele que não tem o trator, ele tem prioridade. Mas o serviço ele é feito também por épocas, atendendo o serviço e na época sazonal. Então, no caso, não se tem uma forma, então, de selecionar quem pode e quem não pode. Eu acabei de falar que tem a forma e que a prioridade é de atender o agricultor familiar. Tá. Se um produtor, tanto familiar quanto rural, tiver já um trator agrícola, ele é selecionado para poder usar Na nossa visão de apoiar, na minha visão de apoiar o produtor rural e apoiar o município, não sei se o senhor sabe a dificuldade que tem cada trabalho. Então, por exemplo, se você pegar um produtor que planta um saquinho de milho ou meio saquinho de milho, de todo jeito, quando ele for ensilar, ele necessita de 2 tratores. Se você tiver no município um produtor que plante 14, 15, 20 saquinhos e ele demandar e não tiver trabalho, por que não ajudar? Tá, isso aí é uma visão do senhor. Visão minha. Tá, mas não é o que a lei fala. Certo? O senhor concorda? O senhor tem conhecimento da lei. Tem conhecimento Tá. da lei. Em relação ao tamanho da propriedade, o senhor pode dizer até quanto? Até 120 hectares. Tá. Os produtores rurais, eles têm que estar cadastrados no CIAT e na Emater? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem que ser um produtor rural do município. E aquele que está na atividade, né? Quantas horas de serviço o senhor autoriza para cada produtor rural? É o que foi falado.
Ele tem um limite de 100 horas no ano. Aí depende do serviço. Se for um serviço de ensilagem, ele não tem como você fazer só 8 horas diárias. Não vai adiantar. Se o produtor planta 1 litro, 1 quilo de milho, para ele vai adiantar. Mas o produtor que já planta 2, 3 saquinhos já não resolve 8 horas para ele. O senhor vai na propriedade que vai ser executado o trabalho para verificar? Estou todos os dias no galpão da prefeitura, delegando o serviço, olhando os tratoristas, levo, busco assim que é necessário. Precisando de óleo, essas coisas eu também levo. Mas aí o senhor verifica a terra? Verifico o óleo antes. Que o senhor detecta alguma coisa que possa prejudicar ali os tratores, não? Se for, nós recusamos muitas áreas próximo às questões ambientais, da lei ambiental, muita área que precisa de uma roçada. Senhor Marcos, de acordo com a Lei 947, é exigido que o responsável pela Emater, além de fiscalizar as horas destinadas ao produtor rural, o senhor confere também a matrícula da propriedade, com o intuito de não beneficiar 2 vezes a mesma família, bem como o cultivo efetivado e a colheita. O senhor tem os termos de compromisso devidamente preenchidos pelos produtores que solicitaram, na forma que a lei determina para todas as horas servidas. O senhor tem as planilhas entregues pelo senhor para conferir toda a fiscalização dos requisitos exigidos por lei? As planilhas, sim. Posso levar as planilhas para o senhor identificar? Essas planilhas foram feitas pelo senhor? Sim. É. Só para deixar claro para o senhor Marcos, esses documentos foram, né, enviados pela prefeitura através de requerimentos, tá? Estou reparando aqui que tem algumas pessoas que não têm o número de horas. O senhor pode nos informar o porquê? Isso daqui foi uma agenda do trator. Ele, na verdade, ele não foi... quando está preenchido, tipo de serviço, ó, aí é o que foi trabalhado. Quando tem a hora trabalhada, é porque foi trabalhado. Isso aqui foi uma agenda agrícola, né? Uma agenda ele pediu o trator, mas o trator não foi para ele. Por motivo de estar estragado, por motivo de ter parado, que os senhores acho que não acompanham desde a época dessa legislatura, mas nós tivemos muitos problemas. Agora que nós estamos com 2 tratores novos. Antes não teria o trator, não tinha. Essas que são... O senhor reconhece? Conheço. Tá. Senhor Marcos, a lei determina 8 horas para cada produtor, que subentende-se ser essa menção. Porém, foi constatado que em diversos beneficiados existiu em um dia 20 horas de serviço prestado
e, em outros momentos, uma semana inteira, a patrulha agrícola ficou à disposição e trabalhando para um produtor rural. Observa-se que nunca foi respeitado o que determina a lei. Quanto às determinações a serem seguidas, e que muitos produtores tiveram regalias, essas horas eram requisitadas desse montante que foi realizado. Quem determinava o produtor que seria atendido era com aval do prefeito municipal essa quantidade de horas prestadas a um único produtor rural? Foi o que eu falei. Quem fez a lei desconhece a questão agrícola, desconhece o serviço agrícola, tá? Em relação a épocas, por exemplo, em silagem, se o produtor estava na fila, quem determinou fui eu, o atendimento. Dentro daquela época, dentro daquilo que ele precisava, das horas, né, que era para aquela atividade, que não tinha como tirar, porque não tem um dispositivo que fale em ir e tirar o trator. O objetivo é atender o município. Os senhores estão acompanhando e vendo como que está a crise, né, atualmente com leite, com os produtos que a gente tem no município. Então, se não for para poder ajudar o produtor rural, eu não vejo sentido nenhum da prefeitura ter um maquinário desse tipo. Só se for para puxar carreta e ajudar na cidade. Senhor Marcos, aqui ninguém está questionando, colocando nenhum obstáculo na ajuda do produtor rural. Muito pelo contrário, nós somos até a favor disso. O que acontece é que existe uma lei no município, né? E que muitas pessoas reclamaram de não estar sendo atendido da forma que tinha que ser a lei. É esse o nosso questionamento com o senhor. Sei que o senhor está aqui opinando da forma que o senhor acha que deveria de ser, mas o que nós temos que fazer aqui é saber se a lei está sendo seguida. Por isso que nós gostaria de deixar claro para o senhor que ninguém aqui é contra, de maneira alguma. Mas se tem uma lei, ela tem que ser seguida para poder beneficiar a todos. É por isso que nós estamos fazendo essas perguntas. A insatisfação em relação ao programa, a gente só escuta vindo daqui. Por parte dos produtores, até então não chega. O que acontece é que às vezes o produtor ele fica chateado porque ele quer tal dia e naquele dia o trator não pode ir. Ou quebrou, ou tem alguma coisa quebrado. Agora, em relação à questão de observar a lei, até hoje eu não ouvi ninguém falar. O senhor está aqui no município desde quando? Eu estou há 19 anos, desde 2005. Em 2014 o senhor estava aqui? Em 2014 estava. O senhor participou da formulação dessa lei? Não. Não participou? Não. Cabe ao legislativo, né? Não, essa lei ela vem do executivo. Ah. Tá? Ela não veio do legislativo, não. Tá? Senhor Marcos, quanto aos produtores que já têm máquina agrícola, que eram beneficiados, e 2 produtores na mesma propriedade, eram com autorização do prefeito municipal? Não, todo o programa eu tenho, pelo convênio que está assinado, eu tenho carta branca para poder delegar. Qual é a capacidade mecânica de um trator trabalhar com horas contínuas, sem que comprometa seu funcionamento, podendo causar danos na máquina? Aí eu não tenho capacidade técnica para isso. Isso é questão mecânica, né? Há uma fiscalização se, após os trabalhos executados, houve mesmo plantio dessas terras? Eu faço essa fiscalização. O senhor tem como comprovar isso através de documentos? De documento, não. Eu tenho que comprovar em relação ao meu trabalho na Emater. Porque a lei fala que, né, se o produtor que usar
a patrulha mecanizada, se ele não fizer o plantio, ele vai ficar suspenso por um tempo, né? Acho que provavelmente 1 ano, de novos serviços. Então, o senhor não faz essa fiscalização? Eu faço a fiscalização. Eu não tenho como provar com papel. Eu tenho relatórios da Emater. Senhor Marcos, foi feito para cada beneficiado nos anos de 2021 a 2023, antes de efetivar o serviço pela patrulha agrícola, o preenchimento da declaração de enquadramento do beneficiário, com sua devida aprovação e após preenchido o requerimento pelo produtor solicitante? Sim, até os anos aí de 2021, 2022, a gente fazia. Depois, com a extinta DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF, que é onde declara o agricultor familiar, aí fica a cargo da experiência nossa e do conhecimento com o produtor do município. Então, o senhor não tem essas declarações até o ano de 2023? Até o ano 2023, não. Tenho até o ano 2022. E o senhor tem como passar essas declarações para a comissão? Posso procurar, posso ver. Então, a gente vai solicitar, tá bom? Todos os beneficiados com trabalhos do trator agrícola são produtores rurais de mão de obra familiar e que não possuíam mecanização agrícola própria? Não, nem todos. São produtores rurais. Qual é a mecanização agrícola que a patrulha mecanizada possui hoje? Os implementos, no caso. Os implementos? Arado, grade, roçadeira, subsolador, um aplicador de calcário. Voltando ao assunto do proprietário, produtor rural que já tem a mecanização agrícola própria, o senhor pode nos dizer quantos no nosso município já foi oferecido serviço da prefeitura para essas pessoas? Estão todos nessa planilha. Não, então, mas o senhor Agora, sabe, de cabeça, eu não sei. mas o senhor quantificar. confirma que já foi cedido Confirmo que eu já para produtores rurais Sim. que tinham já próprio maquinário. Sim. Conforme eu falei, existem trabalhos que você tendo um trator não resolve. No caso da silagem, você tendo mais tratores, aí você vai aliviar e ajudar o produtor rural. E o senhor prefeito, ele tem consciência disso? O prefeito, que é passado para ele é o número de produtores atendidos, né? Como o programa de mecanização está pela mão da Emater, a gente apresenta para ele os resultados. Ele não tem influência E ele também não pergunta se está seguindo a lei, tudo certinho, não? Ele questiona sobre o serviço. Sobre o serviço. Senhor Marcos, vamos falar um pouquinho de ponte. A comissão precisa saber se o senhor fez o acompanhamento e a execução da reconstrução da ponte da imigração, da água espalhada, do bairro do Corte e reforma da ponte ferro. Não. Senhor Marcos, quem conhece o senhor sabe que o senhor sempre esteve junto com o senhor prefeito, né? Tanto para um lado, para o outro. Então, o senhor nos informa que o senhor não participou, em momento algum o senhor esteve
nessas O obras? senhor mesmo acabou de falar que eu acompanho ele, mas eu não tenho oficialmente ou formalmente poder nenhum em Não, relação mas a aqui o isso. questionamento não é esse. A gente Não. quer saber se o senhor acompanhou, se o senhor esteve Não, presente. acompanhar, eu acompanho no meio rural. Tudo que é relacionado ao meio rural, sair, levar num produtor, fazer isso, fazer aquilo, eu acompanho informalmente, mas formalmente com decisão, com trabalho, com coisa, não. Mas o senhor, então, visualizou os trabalhos feitos na ponte da imigração? Da imigração, não. Não. Pouco acompanhei. Na ponte da água espalhada? Água espalhada, eu tenho senhor algumas acompanhou? fotos. Tá. Na ponte de ferro? Como na Ponte de Ferro, não. Na Urbano, ponte, não. Na ponte do corte? Eu tive lá, quando Tá. estava sendo construído, mas Não é só isso. Informal. que eu gostaria de saber. O senhor conhece a empresa que ganhou o processo licitatório para a construção da ponte da imigração? não. O senhor sabe me informar se essa licitação foi requerida pelo gabinete? Não, eu não tenho ideia. O senhor sabe me dizer qual o setor requisitante, servidor de responsabilidade para a fiscalização da execução? De fiscalização da execução? Tem engenharia civil, engenharia de obras. O senhor esteve lá no momento que estavam construindo os 2 paredões? Quando estava montando o pavilhão da Defesa Civil, aquela... Não. Antes. Vamos dividir Não. assim. Primeira etapa, Não. os 2 paredões. Eu tive lá quando foi feito, quando fez o estrago, quando ocorreu, eu tive, fotografei. Aí depois eu tive quando chegou o negócio da Defesa Civil, poucas vezes. O senhor pode escrever quando o senhor chegou lá a primeira vez, o que o senhor viu? Eu vi um estrago muito grande da água, que a água tinha levado terra, levado a ponte, levado a árvore. E o senhor tem assim, informação se foi a primeira vez que tinha acontecido isso lá ou não? Daquele jeito, acho que foi a primeira vez. Mas já tinha acontecido em outros... Já, Outras numa épocas. proporção daquele jeito, não. Mas há muito tempo. O que aconteceu, o estrago que as chuvas fizeram nesses últimos 2 anos aí, essas pontes aí são pontes que eu acho que os senhores de legislatura mais antiga aí, eu acho que pode falar. São coisas aí que de, sei lá, acho que quase meio século não tinha acontecido. E na segunda etapa, podemos dizer assim, quando teve o tubolão, o senhor lembra como é que foi montado, os maquinários que estavam lá, o senhor recorda? Eu lembro de passar por lá e ver, mas de É. acompanhar, eu não O senhor lembro. nunca esteve ali, junto ali? Não, eu estive lá, Hum. inclusive atendo produtores lá. Passei nessa época que estavam sendo construídas. Né? Passar e visitar produtor rural. E estar lá ver o serviço do pessoal. As máquinas o senhor não recorda Não. quais que estavam lá no momento trabalhando? Eu lembro do arreto escavadeira e Essa reto era a reto da prefeitura ou era alugada pela MAG, o senhor sabe dizer? eu não sei. Eu não sei dizer. Mas eu sei como- que da prefeitura eu vi. Da prefeitura eu vi trabalhando. Agora em 2023, a reto da prefeitura estava Não, lá? antes. Não, mas eu estou falando na época da construção. Acho que essa nova, né? Que Isso. tava, eu O vi. senhor não lá. lembra a data que foi, Não lembro. mas o ano o senhor lembra? Lembro. 2023? Isso. Ah, então o senhor recorda que viu a reto da prefeitura lá? Sim, da prefeitura. Senhor Marcos, na ponte da imigração, quantos funcionários da empresa Marielle estavam trabalhando na execução? O senhor Não se sei. recorda? Não sei. O senhor se recorda se houve acompanhamento do engenheiro da prefeitura com emissão de laudo técnico de aprovação na reconstrução da ponte da imigração? Não. O senhor sabe nos informar, foi direcionado a algum funcionário público
para a execução da ponte da imigração? Não, não sei. Quais maquinários foram usados no aterro para a construção desta ponte da imigração, o senhor sabe? Não sei. O senhor não escutou nenhum comentário assim de quantos funcionários da prefeitura estavam lá? Não, Se eram da prefeitura? não. Não. Senhor Marcos, quanto à ponte da água espalhada, por que foi comprado somente pranchões de madeira e não toras de madeira de medida de mais de 13 metros? E o senhor sabe de onde foram tiradas essas madeiras? Elas foram fornecidas pelo senhor Lorival? Eu não sei. Eu vou continuar falando não sei, porque assim, eu não participei de contratação. Por mais que eu acompanhasse o prefeito, por mais que eu tivesse lá, eu não tenho acesso a processo, como foi feita a contratação, quantos que são. Eu não delego serviço, por exemplo, eu vou lá na subsistência de manhã, converso com os 2 tratoristas, mas eu não procuro saber onde quem vai, quantos que vão. Eu não encontro, se eu estiver descendo igual o pessoal está na obra aqui na rua, aqui, eu vejo o que os senhores estão vendo. Agora eu não sei precisar o quanto. Então o senhor não acompanhou assim com tanta... Não, com tanto afinco não. Afinco não é essa- da minha área. A minha área é a área rural, área de assistência ao produtor, por mais que ponte, estrada rural diz respeito ao acesso, né, ao escoamento de produção do município, eu não, em termos de serviço não cabe a mim. Tá, mas o senhor esteve lá e viu a extensão dessa ponte, o tamanho que ela é. Acho que todo mundo que passa lá, a gente vê a extensão que é. Então o senhor já passou lá depois de ela estar construída? Claro. Sim, né? E o senhor pode, assim, mais ou menos, dizer quantos pranchões utilizou ali? Eu não, infelizmente, andando de carro, eu não tenho... O senhor tem ideia do não tamanho tenho dessa ponte? Não. Seria não 13 tenho. metros de comprimento? Não sei. Isso aí cabe mais a engenharia, né? O senhor acha que lá 20 pranchões só daria para fazer essa ponte? Não sei, não é a minha área, eu não... O senhor não sabe nos dizer se 20 pranchões daria para fazer uma ponte de 13 eu metros? desconheço, eu não sei. Eu não sei. Estou falando isso, senhor Marcos, porque aqui nós temos uma nota fiscal no valor de R$26 mil, constando que a ponte foi usada 20 pranchões. Né? Então, por isso que a gente estava querendo saber a informação do senhor, mas pelo jeito o senhor não sabe nos informar. Não. Em relação à ponte, não é do meu departamento. Não, aqui nós não estamos eu falando de departamento de obrigações. Mas eu não senhor sei, eu não Marcos. A sei. gente está aqui Eu vou tentando esclarecer. no Marimbondo, eu vou no Paiol, eu vou em Freitas, eu passo em cima da ponte, eu não vem na minha cabeça de ficar da extensão, de medir ou ver. Essa curiosidade ainda não... Mas a eu não opinião do tive. senhor, você acha que 20 pranchões daria para fazer? Não sei, depende da medida. O senhor sabe a extensão da ponte? Sei, 13 metros por 4. E o pranchão é quanto? Bom, está meio apagado aqui, que apagaram, você consegue ver? Aqui fala em metros cúbicos, senhor Marcos. Não sei. Tá, fala aqui 20, a quantidade é 20, né? Não especifica claramente aqui na nota fiscal qual seria o tamanho desses pranchões. Então também o senhor não sabe nos dizer a procedência dessas madeiras que foi utilizada Não nela. está na nota fiscal? Não, aqui é só pranchão. Lá não foi usado só pranchão, né?
lá. O senhor não teve Não. acesso? Existiu utilização de maquinário com a MAG nessa obra da ponte? O senhor sabe me informar? Eu não sei. Qual máquina que era da AMAG? É o maquinário da MAG que ajudou a fazer a reconstrução da ponte. Ah, então não sei. Quanto à manutenção das estradas rurais, o que mais foi debatido e objeto de requerimento nessa Casa Legislativa ao Poder Municipal, que o que consta não era cumprido, foi a falta de manutenção das estradas durante 3 anos. O que não condiz com o apresentado em pagamentos de horas de máquina aos prestadores de serviço. Fato também já relatado em audiências públicas. O senhor presenciou em todos os dias do ano manutenção das estradas rurais com máquinas da MAG, caminhão-toco e capeamento com cascalho? Eu acompanho, às vezes no dia a dia, quando eu vou fazer alguma assistência, alguma propriedade, eu acompanho o trabalho, sim, de manutenção. Mas nesses 3 anos, houve manutenção? Você acha que houve manutenção adequada nas estradas rurais? Se a gente for olhar, não é generalizar pelos 3 anos. Se você for olhar hoje o pessoal reclama. Mas no primeiro e no segundo ano, houve manutenção. O pessoal da zona rural reclama há 3 anos. Né? Essa queixa já vem de longe, na manutenção das estradas rurais. Então, nas audiências públicas, foi bem provado que não... Teve audiência pública nos 3 anos? Teve audiência pública. Aí, quer dizer, não houve manutenção das estradas rurais, né? Os prestadores de serviços da MAG, eles trabalham em dias úteis? O senhor sabe me responder? Não sei, eu desconheço. Eu não fiz parte de convênio com a AMAG. O que eu sei da AMAG é em relação ao SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. Fora isso, eu desconheço. E os tratores agrícolas trabalham final de semana? Ou só de segunda a sexta? Não mais. Já trabalharam anteriormente? Em algumas ocasiões de urgência, já. Em relação à ponte de ferro, o senhor nos disse que não teve acesso em momento algum na reforma dela. Não, momento algum. Mas antes da reforma, o senhor passava ali por cima, o senhor viu o estado que ela estava. Passo lá todos os dias. Não, mas estou falando antes da reforma. Sim. A reforma ela foi em abril de 2023. Sim. E o senhor se recorda como é que estava o estado dela antes da reforma? Não. O senhor não se recorda. Então o senhor não sabe nos informar se era de extrema necessidade fazer uma reforma naquele momento. Sempre foi, né? Essa ponte de ferro sempre foi. Porque aquilo ali é a junção de 2 materiais que são incompatíveis. Você pegar madeira em cima de ferro, né, ela não vai suportar peso. Mas então o senhor convém concordar que a forma que foi feita, então, não foi feita de uma forma mais certa, né? Onde ela foi feita em 4 dias, feita à noite, né, de dia à noite, às pressas para poder passar uma procissão por cima, e ainda por cima não foi feita a troca de todo o madeiramento. Informações essas que nós temos aqui já falada por quem foi o responsável por fazer. Então o senhor concorda que ela poderia ter sido feita, bem mais feita, né, vamos dizer assim, do que da forma que foi feita, né? Você quer uma opinião como profissional ou como cidadão? Tanto faz, qualquer uma.
Eu acho que se você for fazer como profissional, você teria que fazer com material adequado. Com material adequado fica muito caro e vai ficar muito pesada, né, a ponte. Agora, quem foi o responsável? Se ele optou por fazer de dia, ou fazer de noite, ou fazer a coisa, se ele achou que na época aquele serviço fosse resolver. Na verdade, a informação que nós temos é que foi pedido para que tivesse sido feito com urgência. Né? O que a gente só está querendo saber é se, então, se o procedimento, como o senhor falou, que lá sempre é necessário, né? Então, se do jeito que foi feito, o senhor concorda se foi feito da melhor forma possível. Sim, como cidadão, porque obra nenhuma no meio urbano eu me igualo aos senhores. Eu não tenho capacidade para poder julgar e também não é da minha responsabilidade, né? Senhor Marcos, conheço o senhor já há um bom tempo, né? E sei da capacidade de esclarecimento que o senhor tem. E eu queria agora perguntar para o senhor se o senhor tinha conhecimento que aquela ponte ela é patrimônio histórico. Ponte de Ferro? Ponte de Ferro. Não sei, com toda sinceridade eu não sei. E o que o senhor me fala sobre a forma que ela foi feita, sem ter sido comunicados os órgãos responsáveis do Estado, tendo sido aprovados, né, projetos sobre aquela ponte, que ele não foi feito isso pela a administração pública. O que o senhor pode me falar sobre isso? Eu desconheço, aliás, tudo que for de patrimônio histórico no município, eu não tenho conhecimento para poder falar para você tal lugar tal lugar não é. Eu sei o que todo mundo sabe. Se for tombada e assim exige que tem que ser feito um comunicado prévio, aí tem que ser feito. Então, isso é a lei. Isso aí a gente está afirmando para o senhor. Então, o senhor concorda que foi feita, então, de uma forma irregular a reconstrução da ponte. Em relação agora, voltando à ponte da água espalhada, o senhor conhece o senhor Luiz Roberto da Silva, mais conhecido como Nem Cascavel? Conheço. O senhor presenciou ele em algum momento lá nessa ponte da água espalhada? Eu acho que o dia que eu fui lá, ele estava lá com o irmão dele. Ele estava participando da construção da ponte? Não, participando não. Ele estava, como várias outras pessoas lá, opinando. Posso levar uma foto para o senhor reconhecer? Pode. É ele aqui nessa foto? Aqui? Não, aqui é o Loriol. Tá. Como o senhor já nos falou, o senhor não teve conhecimento do procedimento licitatório dessa ponte. O senhor, então, não sabia que um dos orçamentos para fazer a dispensa foi dada por ele, o senhor Luiz Roberto da Silva. Não. O senhor não sabia. E o que o senhor nos fala, né, com a opinião do senhor, sobre a participação dele na construção da ponte? Na construção da ponte, acho que ele não construiu. Né? Eu não sei se ele participou. Nos dias que eu estava lá, o que eu vi era ele visitando. Eu vi ele, acho que esse dia aí que ele estava nessa foto, mas em participação não o senhor sei. Não teve conhecimento? Se ele tem alguma coisa com o irmão dele, eu desconheço. Mas sociedade, alguma coisa. Mas senhor, a opinião do senhor, o senhor acha que seria correto ele ter dado um orçamento e estar participando da construção dessa ponte? Se a lei não permitia, aí não é correto, né? Tá.
Em relação agora à ponte do Corte, o senhor se recorda quando ela foi reconstruída? Lembro. O senhor lembra? O senhor sabe me dizer quais os funcionários que ali trabalharam? Não, o senhor não teve acesso? E o material que foi usado lá? Não. Tá, eu posso levar aí para o senhor reconhecer umas fotos? O senhor pode descrever o material que foi usado, senhor Marcos? Aqui, pelo que está aqui, trilho. Trilho de linha férrea? Isso. Pedra, né, cimento, lajota. Acho que tem umas escoras aqui. Essas escoras, o senhor reconhece do que é? Parece bambu, né? Tá. O senhor reconhece em outras pontes do nosso município, na zona rural, que foram feitos com esses materiais? Sei, cada ponte, quando eu visito, assim, eu não, sabe, eu não fico apegado. Eu sei que o intuito da CPI é investigar, mas não cabe, assim, a minha parte, né, analisar esses materiais, chegar e ficar olhando. Eu não tenho esse interesse, assim, toda vez que eu chego e de ficar olhando. Mas, assim, Quanto pela mais experiência concordar. do senhor, né, que eu sei que o senhor tem, o senhor acha que esse material de trilho de linha férrea ele é resistente para uma ponte onde tem um grande tráfego de caminhão passando ali todos os dias? O trilho, sim. O senhor acha que não tem perigo de momento algum exposto do jeito que está ele enferrujar ou ele vir a quebrar? Eu acho que não, porque senão a ponte de ferro ali também já teria caído, né? Mas aqui Pela a idade dela. a ponte de ferro, então o senhor nos fala que é feito de trilho? De ferro? Não, de ferro, mas não de trilho, né? De ferro. Tá. Trilho também, né? De ferro. Voltando às estradas rurais, senhor Marcos, em relação ao cascalho, o senhor tem assim conhecimento de a quantidade de cascalho que foi usado? O senhor nunca Não. teve assim esse conhecimento de num ano para se fazer toda Não. o senhor nunca teve, mas o senhor acompanhou alguma das vezes esses trabalhos? Como o meu trabalho é no meio rural e muitas das vezes eu encontrei os funcionários da prefeitura fazendo a manutenção, eu via o uso de cascalho. De cascalho. E esses cascalhos eram todos, eram todos comprados? Não sei dizer. A prefeitura já recebeu alguma doação de cascalho? O senhor tem essa informação? Há muitos anos atrás, né? Então Há muitos agora, anos atrás. esses últimos anos, Não. o senhor não teve conhecimento de ter ninguém oferecido até a doação de cascalho? Não. Não, então todos os cascalhos foram comprados. Há bem tempo que não se doa cascalho à prefeitura. E a prefeitura tinha assim, algum depósito para estar armazenando esse cascalho para depois distribuir? Sempre quando eu via, ou no parque de exposição, né, ou na pedreira, na própria subsistência. Tinha então um depósito de cascalho. Tinha. Esse cascalho ele tem um nome específico? Bica corrida, alguma coisa desse tipo? Não sei, O desconheço. senhor não conhece?
Além do cascalho, o senhor presenciou a prefeitura colocando algum resto de entulho, de materiais de construção nas estradas? Às vezes, sim. E o senhor, pelo conhecimento que o senhor tem, como eu já falei, né, que eu conheço, o senhor acha que é viável estar colocando esse entulho nas estradas? Em determinados buracos, sim. Depende do entulho que vai ser colocado, né? Né? E já aconteceu de algum entulho não ser selecionado e colocado lá e ter ocasionado algum danos às pessoas que ali passam com seus carros? A gente só escuta falar, né? Entendi. Que sim. Então, o senhor sabe me informar se esses entulhos são separados, tirando pregos, alguma coisa assim, ou do jeito que o entulho chega é despejado na estrada? Olha, se é separado, eu não acompanho, sabe? Eu não sei, mas eu acho que a própria seleção lá seria muita irresponsabilidade uma coisa ou outra. Se pega um entulho de construção, uma coisinha ou outra vaza mesmo, né? Uma coisinha ou outra sai da seleção, mas cabe ao funcionário que está espalhando retirar. Vereador Reinaldo, o senhor tem alguma pergunta? Senhor Lindomar? Vereador Rony? Senhor Marcos, a gente encerra as perguntas por hoje. Agradecemos a sua presença e contamos com a sua presença amanhã de novo. Tá Sim, bom? senhora. Boa noite, obrigada.